O pastor leu o salmo que o salmista estava alegre, né? Estava feliz. O irmão que abriu aqui também o trabalho, ele leu um salmo que o salmista estava confiante, esperando no Senhor. E existem salmos de alegria, existem salmos de tristeza, existem salmos de angústia, existem salmos de várias formas, expressando a vida do ser humano. Os salmos nada mais é do que um homem expressando aquilo que ele está sentindo nas diversas formas de alegria, de tristeza, de regozijo, de saúde, de doença, de presença de pessoas, também de abandono, porque nós passamos por todas essas fases na nossa vida. E nós vemos aqui esse salmista, ele não é o salmista que foi conhecido o nome dele. Há um consenso que tenha sido escrito por Davi, mas não é comprovado que tenha sido Davi. Mas não importa quem escreveu esse salmo. O que importa é o que ele declara a respeito de Deus. Nós vemos aqui um salmista com o coração angustiado, com o coração triste, que revela a angústia que ele está passando. E ele diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ele está se sentindo como se ele estivesse sufocado. Talvez ele se sinta como se estivesse num poço muito fundo e que ele não consegue nem respirar. E ele fala: das profundezas, ele está num lugar escuro, ele está num lugar onde ele está sozinho, ele está num lugar onde ele está muito triste. Laços de tristeza estão amarrando esse salmista. E ele fala que na minha tristeza, na minha angústia, eu estou clamando ao Senhor. Porque às vezes na nossa tristeza, na nossa angústia, nós queremos nos refugiar de tudo e de todos. Mas ele, embora ele está sozinho, ele não se esqueceu de Deus. Porque, irmãos, existem momentos que somente o Senhor pode nos usar. Por mais que você tenha uma família, por mais que você tenha amigos, por mais que você conheça pessoas influentes, chega um momento que ninguém pode te ajudar. E o salmista reconheceu isso. Das profundezas eu te clamo ao Senhor. Quando ele fala essa frase, nós lembramos lá no passado, nós lembramos de um homem chamado Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus para uma obra, mas Jonas fugiu. Jonas tentou obedecer ao Senhor. E Jonas foi engolido por um peixe devido à sua desobediência. Enquanto ele estava lá nas profundezas, no ventre de um peixe, Jonas se lembra do seu Criador. E ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado. E ele clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me livra, Senhor. Senhor, tem piedade da minha alma. Senhor, me tira deste lugar. E a Bíblia diz que Deus fez aquele peixe vomitar Jonas lá na beira da praia. Porque o Senhor, ele é benigno, o Senhor é misericordioso. O Senhor, ele não olha para as nossas transgressões conforme o tamanho do nosso pecado. Porque se o Senhor olhasse para nós somente com a sua reta justiça, não ficaria ninguém de pé. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é abundante em misericórdia. Quando ele vem com a sua reta justiça, mas adiante dele, primeiro vem a misericórdia. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, encolhidos, porque senão os nossos inimigos
orar ao Senhor. A Bíblia diz que ela ficou tão angustiada que ela nem comia. Tamanha angústia daquela mulher. Mas a Bíblia diz que quando ela se colocou diante de Deus, clamou ao Senhor lá na sua angústia, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Ana. E a Bíblia diz que Deus trabalha na vida de Ana de uma forma extraordinária e faz o impossível na vida daquela mulher. Porque o Senhor é grande em misericórdia. E assim, quando nós passamos, irmãos, porque nós passamos por angústia, por problemas. Quando nós estivermos neste lugar de angústia e de problemas, devemos lembrar do nosso Criador. O Senhor, Ele olha por nós. Não somos órfãos. O Senhor, Ele conhece a vida de cada um que está aqui nessa noite. Devemos ter a nossa fé firmada no Senhor. Não devemos esquecer do nosso Criador no dia da nossa angústia. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso para nos tirar de lá. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Irmãos, só suplica. Quem já tentou de todas as formas pedir. A pessoa que faz uma súplica, ela já foi no A, ela já foi no B, ela já foi em todos os lugares fazer o seu pedido e ela não foi atendida. Aí ela parte para o abismo, ela parte para a súplica e o salmista, ele fala: Senhor, ouve a minha voz, atende a minha súplica. Eu estou suplicando, eu já não tenho palavras. A Bíblia diz que Ana, quando ela foi orar, ela não tinha palavras mais para orar. A boca dela só mexia, não saía som, ela não tinha mais forças para orar. Mas Deus, que conhece as profundezas do nosso coração, Ele ouviu o pensamento daquela mulher, Ele conheceu, enquanto o sacerdote ele falou: mulher, você está bêbada, por que você fala dessa forma, essa hora da manhã? E ela vira para aquele sacerdote e ela fala: não, Senhor, eu não estou bêbada, não. Eu só estou amargurada, angustiada, a minha alma está aflita, meu coração está sangrando. Mas o Senhor, que é conhecedor, já tinha ouvido a súplica de Ana. Ana suplicava por um filho, e pela sua súplica sincera, Ana foi atendida. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração sincero, o coração arrependido. Deus não despreza. A Bíblia diz que essa mulher foi atendida pela sinceridade do seu coração. E esse salmista, ele suplica ao Senhor: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Que declaração desse salmista! Ele está reconhecendo que, inclusive, ele é um miserável pecador. Ele nada pode. Ele está falando com Deus: Senhor, se o Senhor observar as minhas iniquidades, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, se o Senhor pegar uma caderneta e o Senhor ficar atrás de mim o dia todo, o Senhor vai ver como eu sou miserável, como eu peco diante de ti. Mas a sua misericórdia é muito maior do que a sua ira para comigo. Porque se o Senhor fizer dessa forma, ninguém fica de pé diante do Senhor, porque nós somos miseráveis pecadores. Paulo um dia falou que ele já era crente, ele já tinha aceitado Jesus,
presença de Deus não sobra nada. O salmista reconhece e diz: ó Senhor, se o Senhor anotar as nossas iniquidades, não subsiste ninguém. Ninguém pode ficar de pé diante da santidade de Deus. O salmista aqui, ele está reconhecendo o pecado que ele cometeu. E o pecado é o pior de todos os pecados dos seres humanos. É a pior coisa que existe na vida do ser humano. É o pecado. Irmão, o pecado é pior do que a morte. Ele é pior do que a morte. O pecado é pior do que a fome. O pecado é pior do que a nudez, do que o frio. Nada disso te separa de Deus. Nada disso consegue te separar de Deus. Mas o pecado te separa de Deus. Ele cria uma barreira entre você e Deus. O pecado é a pior das pragas que pode acontecer na vida do ser humano. E o salmista aqui, ele está reconhecendo que ele pecou e que ele necessita. Irmãos, nós não necessitamos de carro novo, nós não necessitamos de viagem, nós não necessitamos de grandes coisas nessa terra. O Senhor dá misericórdia. Nós precisamos do perdão de Deus nas nossas vidas. É disso que nós precisamos. A nossa alma precisa ser perdoada, porque existe um lugar para onde nós iremos. Ali só entra aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E é para este lugar que nós devemos nos preparar. Porque se nós fecharmos os olhos agora, precisamos saber para onde irá a nossa alma. A nossa alma é imortal. A nossa alma, ela subsiste eternamente. E nós devemos saber para onde nós estamos indo. E o salmista continua: mas contigo está o perdão para que seja servido. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Irmão, somente Deus ele tem poder de perdão. Nenhuma outra criatura tem poder de perdoar pecados. Certa feita, Jesus, ele perdoou o paralítico, curou o paralítico e depois ele falou: perdoados são os seus pecados. E Jesus ele foi criticado quando ele falou: perdoados são os seus pecados. Porque os fariseus diziam: quem é ele para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus ele estava dizendo ali: eu sou Deus. Eu sou Deus, eu tenho poder de matar e ainda jogar água no inferno. Eu posso perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar, porque, irmão, o Senhor foi Ele quem morreu. O sangue dele escorreu por mim e por você. Ele pagou o preço. Ele é redentor do perdão. O perdão está nas suas mãos. Nós liberamos o perdão. Por que nós liberamos o perdão uns para os outros? Porque nós já fomos perdoados por Deus. É por isso que eu consigo liberar o perdão para você. Porque o Senhor já me perdoou de uma dívida impagável. Eu não poderia pagar o preço que eu devo para Deus. Mas o Senhor, ele se doou por nós. O preço foi pago. O preço foi pago por Deus. Por isso, Ele tem poder de perdoar.
Então, porque Ele perdoou, porque Ele pagou a minha conta, eu libero o perdão, porque eu fui perdoada por Deus, por uma dívida que eu jamais tenho condição de pagar. O Senhor, Ele perdoa pecados, porque Ele pagou o preço por nós. Então a Bíblia diz que Ele tem o poder para perdoar o pecado da humanidade através do seu sacrifício único e perfeito, porque Ele foi o poder perfeito que fez um único sacrifício e dessa forma Ele apagou o pecado da humanidade. Por isso, nós perdoamos, liberamos o perdão que já está em nós, porque o Senhor já nos perdoou. E o salmista, ele continua, mas contigo está o perdão para que o Senhor seja temido. Quando o Senhor me perdoa, Ele não me dá brecha para sair pecando de novo. Não! Quando o Senhor me perdoa, eu temo ao Senhor, porque eu fui perdoado por Ele, e Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então isso me gera temor e não ousadia para fazer de novo. Porque o perdão, irmãos, que vem de Deus, Ele libera a nossa alma da amargura e da angústia. O perdão que vem de Deus, Ele nos liberta da angústia. E o salmista, ele estava ansioso pelo perdão de Deus, porque ele estava amarrado, ele estava como se tivesse sufocado no meio do seu pecado. Porque o pecado, irmãos, ele é o seguinte: ele te convida, o pecado ele te convida, ele te faz um convite muito suave, né? O pecado ele te faz um convite muito suave, mas ele esconde por trás daquela suavidade, daquela voz aveludada, ele esconde uma face muito sombria, violenta, que você só vai saber depois que você pecar. Porque depois que você peca, aí o diabo fala assim para você: não tem mais jeito para você. Você pecou de novo. É melhor você parar, você não tem mais crédito. Então, é isso que o pecado faz. Ele te mostra uma face, mas depois vem as consequências. Cordéis de morte te cercam, e você fica no escuro, sozinho, triste, sem saber o que fazer, porque foi isso que aconteceu com este homem. Ele pecou, e depois ele foi jogado nas profundezas, porque o pecado não faz isso. Ele te joga lá no fundo do abismo, porque a Bíblia diz que o diabo não há outra coisa para você matar, roubar e destruir, mas das profundezas ele se arrepende, clama ao Senhor, ele quer arrependimento, e ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Quando nós pecamos, não existe outro caminho a não ser o arrependimento. O arrependimento sincero diante de Deus, para sermos levantados novamente pelo Senhor. A minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. Devemos esperar somente no Senhor, que Ele nos levante, que Ele nos restaure. Vemos na igreja muitas pessoas tristes, frustradas, angustiadas, porque estão esperando no homem, estão esperando no irmão, estão esperando na fulana, lá fora, na sua empresa. Ele espera no seu patrão, ele espera em alguém influente. Mas o salmista diz: a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. Crente sincero, ele espera na palavra de Deus. O crente não pode esperar outra coisa a não ser a direção que Deus vai dar para ele. É
auxílio, é daqui que vem esperança, vida vem da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, traz cura para a alma, traz cura para a nossa vida. Somente o Senhor pode nos levantar, tirar nós do lago de lodo e firmar nossos pés na rocha firme, aonde o vento bate e não consegue nos derrubar, porque estamos firmados na palavra do Senhor. Aleluia! Precisamos estar firmados na palavra do Senhor. A Bíblia diz que o crente olha para frente, ele tem um alvo a ser percorrido, a ser seguido. Nós não olhamos para o lado A nem para o lado B, nós olhamos para o alvo que é Cristo. Nós estamos numa grande batalha. A Bíblia diz que nós estamos numa grande batalha. Às vezes nós olhamos crentes dentro da igreja e eles estão dispersos, eles estão conversando, eles estão rindo e parece que não estão entendendo a gravidade daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós estamos numa guerra e tem muitos soldados desapercebidos, tem muitos soldados desarmados, tem muitos soldados sentados debaixo da árvore, descansando. Mas nós, irmãos, estamos alistados em um exército, aonde o general é Cristo. Cristo é o nosso general e nós devemos estar preparados, né? A Bíblia diz que o bom soldado, né? O bom obreiro, ele tem que manejar bem a palavra de Deus, ele tem que estar atento à voz do Senhor, atento àquilo que Deus está dizendo, às diretrizes que o Senhor está mandando. Nós devemos estar assim, porque nós fazemos parte de um exército. Se você não está exercendo a sua função, exerça, porque o Senhor, Ele vai cobrar daquele soldado covarde que guardou a sua arma e está desapercebido, servindo de isca fácil para o diabo. Devemos estar atentos à voz do Senhor, firmados na palavra, esperando na palavra do Senhor, assim como esse salmista. Eu estou esperando, ele orou, ele clamou, ele suplicou, agora ele está dizendo: aguardo agora o Senhor e na sua palavra. Depois que nós oramos, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora eu aguardo o Senhor e na sua palavra. Porque o Senhor, Ele vai responder a seu tempo. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Ao seu tempo, o Senhor irá nos responder. E o salmista continua: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo bom amanhã. Sim, mais do que aquele que espera pela manhã. Somente quem já trabalhou à noite sabe como aquele que trabalhou à noite, que trabalha à noite, que fica a noite toda acordado, como ele anseia pelo amanhã. Como ele anseia que o sol brilhe, que o sol raia. Somente quem já ficou durante a madrugada de vigília sabe como é bom quando o sol começa a raiar. Passa a angústia da noite, passa a tormenta da noite. É hora de baixar a guarda e ir para casa e descansar. O salmista está dizendo: eu anseio muito mais pelo Senhor, eu estou ansiando muito mais do que o sentinela, que ficou a noite toda acordado. A minha alma anseia muito mais do que o sentinela pelo Senhor. Tamanha angústia que ele passava, ele queria muito o Senhor. O crente, irmãos, como ele peca, ele perde a alegria da salvação. Ele fica triste, ele fica moribundo, nada está bom. Ele perde a alegria da salvação.
Mas ele disse: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel o Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele reirá a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. O salmista, ele ora, ele clama, ele espera, e agora, aqui no final, ele como que tem a certeza de que o Senhor vai responder a ele. Agora ele já está anunciando para outras pessoas: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele reinará Israel de todas as suas iniquidades. Ele agora confiante que o Senhor vai ouvir, que o Senhor vai responder. Ele agora está falando já para as pessoas: olha, Israel, espera no Senhor, porque no Senhor há abundante redenção, no Senhor há muita misericórdia, o Senhor, ele é grande em perdoar, e é dele que vem a nossa redenção, é dele que vem a nossa alegria, o nosso socorro. Olha, Israel, não desiste não, Israel. Clame ao Senhor, se volte para o Senhor, porque ele que retirá a Israel dos seus pecados, das suas iniquidades. Irmãos, reconhecer quem é Deus, quem é o Deus que nós servimos, faz toda a diferença na nossa vida. Nós não estamos isentos de errar, de pecar, mas quando nós nos desviamos do alvo que é Cristo, nós precisamos voltar com urgência. É rápido que você tem que voltar. É rápido que você tem que reconhecer o seu pecado, o seu erro, se voltar para o Senhor, porque no Senhor há abundância de misericórdia, no Senhor há abundância de alegria para a sua vida. O Senhor é misericordioso. Talvez você entrou aqui nessa noite, triste com alguma coisa, moribundo com algum problema. Saiba que o Senhor há abundante misericórdia. Seja um crente fiel, seja um crente verdadeiro, que o Senhor cuide da sua vida. Seja um crente alinhado com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, as bênçãos nos seguirão. Não precisa você correr atrás de bênçãos, atrás de milagres. Senhor, você do impossível. Aprenda a não quebrar os princípios de Deus, para que a bênção do Senhor te persiga. A Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque nós precisamos estar alinhados com Deus, para que as suas bênçãos venham até nós. Senão nós estaremos como o povo de Israel, rompendo em círculo, porque estamos pecando contra o Senhor. E o Senhor, ele é santo. E ele exige que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Não é só dentro da igreja. Quando nós saímos daqui, é lá que tem que ser o culto verdadeiro. Porque aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo canta, aqui todo mundo prega, aqui todo mundo ora. É lá fora que é o seu culto verdadeiro. Lá no seu trabalho. É lá que você tem que dar testemunho de quem você é. Quem é você lá fora? O Senhor te conhece. O Senhor conhece seus passos. Aonde você entra, o que você fala. O Senhor te conhece. O Senhor nos conhece. Servimos um Deus que é santo, que nem os anjos conseguem estar diante dele sem tampar o rosto, porque a sua santidade é grande. Nós precisamos também estar alinhados com Deus, santos em toda maneira de viver, para que as bênçãos do Senhor venham cair sobre nós.
Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja do Senhor neste lugar. Aqui está a noiva do Senhor. Que o Senhor exige santidade. Que o Senhor exige que você esteja pautado na Bíblia. Não olhe para o lado, nem para cá, nem para lá. Olhe para a palavra. Não se preocupe com quem veio, com quem não veio. O Senhor está aqui. O Senhor te conhece. O Senhor conhece cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada um nessa noite. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de